saber que por mais que os ninivitas eram sanguinários, por mais que os ninivitas arrastavam as mulheres grávidas pelas ruas da cidade, mas Jonas sabia, dentro do seu coração, que se ele fosse levar a palavra de Deus lá, Deus ia ter misericórdia daquele povo, Deus ia salvar aquele povo. Então Jonas, ele toma uma decisão. A decisão de Jonas foi ir para um lugar totalmente ao contrário daquele que Deus disse para ele ir. Isso haveria de atrair para Jonas algo complicado, irmão. Para você ver a complicação que atrai o crente para a vida dele, quando ele decide desobedecer a Deus. Jonas, ele decidiu pagar o preço em desobediência a Deus. E agora a Bíblia ela vai dizer que se levantou uma tempestade naquela embarcação. Agora aquela tempestade, ela vem diretamente de Deus, porque o mestre do navio, eu quero entender e ver pelos olhos da fé, irmão, que ele observou o mar, ele tinha sabedoria para saber se ia ter uma tempestade ou não naquele mar. Mas Jonas decidiu. E agora se levanta uma tempestade naquele mar, porque estava lá um homem que Deus deu uma ordem, e este homem desobedeceu a ordem de Deus. Só que Jonas, ele insistiu na desobediência. Vê para você ver. E quando nós insistimos em desobedecer a Deus, sabe quando a tempestade vem para a nossa vida e nós continuamos batendo o pé? Essa tempestade, ela se torna uma grande tempestade. Vale a pena obedecer a Deus, porque quando nós vamos entrando dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver realmente o que aconteceu dentro daquela embarcação, por simples fato de um homem de Deus, um profeta, quando Deus levantou a sua voz para ele fazer o id dele, pregar a palavra dele para o povo que estava, aleluia, a malícia. A Bíblia é muito clara em dizer, como quando diz o versículo de número 2, que a malícia do povo de Nínive chegou até Deus. Precisaria ter um conserto na cidade de Nínive. Muitas vezes, irmão, Deus ele nos levanta, hein? Deus ele nos dá uma ordem para mim e para você. E tem vezes que nós achamos que a ordem de Deus é coisa da nossa cabeça, mas não é coisa da nossa cabeça. Deus ele é muito claro quando ele diz para Jonas: Jonas, levanta-te, Jonas, e vai para lá, para a cidade de Nínive. Jonas ele estufa o peito. Ele estufa o peito, ele compra as suas 2 passagens e chega naquela embarcação. Você pode observar que Jonas, ele comprou a sua passagem, ele pagou, irmão. Você pode entender isso? Jonas pagou para desobedecer a Deus. Jonas pagou para pecar contra Deus, achando que ele podia fugir da presença de Deus. Quantos não tem nos dias de hoje que quer fugir da presença de Deus? Começa a fazer alguma coisa que desagrada a Deus, talvez está na mente dele: ah não, o pastor não está vendo, a irmã não está vendo, mas quem precisa ver, ele chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem precisa ver, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente.
cabeça e começar a olhar coisas no seu celular, sabe? Coisas que vai contra as coisas de Deus. Você pode observar isso? Achando que a sua mãe não está vendo, o seu pai não está vendo, mas ele lá em cima está vendo, viu? Jonas achou que ele podia fugir da presença de Deus. Quem pode fugir da presença de Deus? Quem pode fugir da presença de Deus? Você pode esconder, você pode entrar dentro do seu banheiro, trancar as suas portas e começar vendo coisas lá que Deus abomina. Você pode soltar um palavrão em algum lugar e achar: ah não, mas fulano de tal não viu, aquele crente lá não viu. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus ele viu, Deus ele observou, Deus ele vê tudo. Não adianta você esconder nada de Deus. Jonas achou que ele poderia ele descer lá no porão, ficar deitado escondidinho. Ele achou que ele ia ficar escondidinho e Deus não ia ver ele. Aí Deus ele tem as maneiras dele de trabalhar. Deus ele tem as maneiras dele de trazer o crente para o trilho novamente. Olha o que aconteceu. Os marinheiros ficou todos perturbados, porque o barco começou a balançar. Eles achavam que jogando tudo aquilo que estava na embarcação ia parar, o barco não ia virar. O barco ia virar. O barco ia virar se Jonas não reconhecesse. Irmão, eu quero dizer, se você não reconhecer o seu pecado diante de Deus, a tempestade ela vai continuar. Ela vai continuar na tua vida. E se continuar a desobediência, vai acontecer igual Jonas aqui, olha. Aconteceu que veio uma tempestade, mas pela permanência da desobediência, o que aconteceu? Ela transformou no quê? Numa grande tempestade. Adianta? Será que nós conseguimos fugir de Deus? Será que quando eu estou aqui na igreja, eu estou que nem um cordeirinho do Senhor, e lá fora eu vou me comportar como bote? É pesada a palavra, irmão, mas é o que Deus trouxe ao meu coração. É pesada a palavra. O pastor não vai estar vendo, a irmã não vai estar vendo, mas o soberano vai estar vendo. E o soberano, quando ele baixa a mão, ele traz você para o trilho. O soberano, quando baixou a mão em Jonas, ele teve que reconhecer. Ele teve que reconhecer, porque quando eles começaram a lançar sorte, eles poderiam ficar o dia inteiro lançando sorte. A sorte ia cair quem? Em Jonas. Não. Já pensou? Eles rodaram, a sorte cair em Jonas. Não, vamos rodar de novo, está errado. Vai cair em Jonas de novo. Não seja Jonas, irmão. Não seja Jonas nessas condições de desobediência, mas seja Jonas do capítulo 2, quando Deus fala para Jonas: Jonas, vai na cidade de Nínive pregar a palavra. Jonas se levantou, mas desta vez Jonas se levantou, sabe para quê? Para fazer aquilo que Deus estava mandando. Quando Jonas vai para fazer aquilo que Deus estava mandando, Deus ele vai começar a salvar aquelas pessoas que eram sanguinários, aquele que carregava as mulheres grávidas pela rua, enfiava a espada no bucho dela, aleluia, esses aí que Deus alcançou, e era esses que Jonas tinha medo que Deus tivesse misericórdia. Jonas tinha medo. Jonas conhecia Deus. Eu e você conhecemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos porque a palavra de Deus, ela está cheia de versículos dizendo das misericórdias de Deus. E Jonas tinha isso muito claro dentro do coração dele. Eu sei que
que se eu for lá, eu abrir a minha boca e falar de Deus, todas aquelas almas elas vão vir para a presença de Deus. Jonas tinha isso, e pelo fato daquelas pessoas da cidade de Nínive ser sanguinários, Jonas decidiu fazer a sua vontade. Quantas vezes nós não decidimos fazer a nossa vontade? Quantas vezes? Muitas vezes nós decidimos, não, eu quero fazer a minha vontade. Mas quando nós fazemos a nossa vontade, aleluia, louvado seja Deus, há um risco muito grande de nós termos decepções. Jesus Cristo de Nazaré, na oração do Getsemane, quando ele subiu ao Getsemane, Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que ele estava suando gotas de sangue, e na oração que ele estava fazendo ao Pai, ele disse: se for possível, passa-se de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O Filho, ele reconheceu que a vontade do Pai tem que prevalecer. Quem somos nós? Como diz um palavreado, quem somos nós na fila do pão? Quem? Então não tente fugir da presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Jesus, Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Deus tinha um propósito para Jonas ir pregar lá. Poderia acontecer o que for, mas Deus haveria de articular alguma coisa para que Jonas se voltasse para a presença de Deus e ia fazer aquilo que Deus estava mandando. O que eu quero dizer? Deus, Ele precisa. Deus, Ele não necessita, mas Deus, Ele precisa que nós estivemos em obediência a Ele. Ele precisa disso, sabe? Então, não faça esse Jonas do capítulo 1, mas absorva para a tua vida o Jonas do capítulo 2. Aleluia. Que quando Deus disse para ele: levanta-te, Jonas, vai a grande cidade de Nínive. Jonas então se levantou e foi para a cidade de Nínive, andando 3 dias, mas ele foi fazer aquilo que Deus falou. Ele obedeceu e fez aquilo que Deus disse. Mas para isso Jonas teve que sofrer. Para isso Jonas teve que padecer no estômago de uma baleia. Ele teve que padecer ali. Ele teve que chegar lá no fundo, para ele entender o que Deus queria, para ele entender que ele precisaria fazer a vontade de Deus. Não deixe chegar, irmão. Não deixe chegar no nível que você não vai aguentar, porque Deus está falando a todo dia: olha, eu te levantei para fazer a meu id. Eu te levantei porque é para te levar para o céu. Hoje foi lido em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11: eis que venho sem demora. Guarda bem, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele momento aqui, olha, Jonas estava guardando o quê? A desobediência. O que você tem guardado nesse ano? O que você tem guardado nesse ano para não perder essa coroa qual Deus tem para mim e para você? Guarda o que tem. Porque o Deus, Ele olha do alto do céu e vê a igreja dele. Nos dias de hoje, uma igreja desanimada, uma igreja que está já não tem muitos crentes que não estão acreditando mais na volta de Jesus Cristo. Mas ele disse aqui: eis que venho sem demora. É no tempo de Deus. Fique firme, irmão, porque Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Não deixe a tempestade que se levanta se transformar numa grande tempestade.
mas simplesmente obedeça. Obedeça a Deus. Faça aquilo que Deus quer. E Deus quer o quê? Uma igreja remida, uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, uma igreja obediente, uma igreja que, aleluia, que leve o evangelho nessas portas para fora. O mínimo, isso que Deus espera de mim e de você. O preço ele já foi pago. O acesso nós temos diretamente a Deus, porque a Bíblia nos diz que o véu ele foi rasgado. Se ele foi rasgado, o acesso ficou fácil. Eu não dependo da irmã, eu não dependo do irmão, eu tenho acesso a Cristo. Aleluia, Jesus. Se você tem acesso a Cristo, então se fortaleça. Glória a Deus. O ano ele foi. Quantas coisas não aconteceu nesse ano no meio evangélico? Muitas coisas aconteceram. Mas muitas coisas aconteceram para mim e para você melhorar para esse próximo ano que vai vir. Mas para isso teremos que realmente rodear a nossa vida espiritual e ver o que nós erramos nesse ano para podermos melhorar nesse ano vindouro, em nome de Jesus Cristo. Só para enfatizar, seja o Jonas do capítulo 2, seja obediente em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aí, vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor em nome de Jesus.